Oi pessoal, boa tarde, professor Luizão, saudade de vocês, da turma toda, saudade da aula presencial, né? Espero que logo a gente possa voltar. A partir de agora eu vou corrigir um pouquinho da nossa avaliação, né, do primeiro bimestre, discutir algumas questões, né, que a gente já trabalhou, tirar dúvidas, tá? E espero que a gente possa usar mais vezes esse canal a partir de agora, aulas presenciais também, de vez em quando fazer um videozinho, ok? Muito bem, então vamos lá. Vou começar aqui discutindo a questão da prova, como que foi, tá bom? Bom, primeiro que não teve muita gente que fez essa prova, né? Alguns alunos fizeram, outros não. O que está acontecendo? As atividades muita gente fez, outros também não fizeram. Mas a prova, o formulário, pouca gente fez também. Bom, a gente vai agora no segundo bimestre pegar mais pesado nisso aí, com o uso do Classroom, tá? Vamos lá. Então, a questão, ela tinha, a prova tinha algumas questões, e elas discutiam formas da gente fazer uma análise, né, de calor, temperatura. A primeira questão, ela fala o seguinte: em dias com baixas temperaturas, as pessoas utilizam casacos de blusa ou lã, né, de blusas de lã, com o intuito de minimizar a sensação de frio. Fisicamente, essa sensação ocorre pelo fato do corpo humano liberar calor. Pessoal, calor, quem libera calor é uma forma de energia. Para liberar calor, tem que ter fonte de calor. O sol libera calor porque tem uma fonte de energia lá, né? Energia luminosa, energia solar, né? Energia são queimas, né, de energia química. A eletricidade é uma forma de calor, porque pode transmitir calor, porque energia elétrica sendo transformada em outra. O casaco não tem nada, o casaco não tem fonte, né? Não é um casaco elétrico, ele não tem uma forma de energia para transformar em calor. Portanto, a gente fala que ele esquenta, mas na verdade ele não esquenta, né? Ele não tem esse processo. Então, fisicamente, a sensação ocorre pelo fato do corpo humano liberar calor. O corpo humano, sim, a gente se alimenta, nós liberamos calor, né? O corpo faz isso, né? Que é a energia transferida de um corpo para outro. A utilização da vestimenta de lã, por que ela diminui a sensação de frio? Porque ela dificulta a saída do calor. Tem materiais que deixam passar facilmente o calor, outros não. E os casacos a lã, o couro, alguns materiais, a gente usa por quê? Porque ele diminui a taxa de transferência do calor do corpo humano para o meio externo. Então não é que ela esquenta, a gente já discutiu isso. É que ela impede ou dificulta a saída do calor que nós produzimos, tá? Muito bem. É comum nos referirmos a dias quentes como dias de calor. Muitas vezes ouvimos a expressão: nossa, como hoje está calor, muito quente, né? Enfim. Quando a temperatura está muito alta. No contexto científico, para a ciência, é correto o significado do calor usado nessa expressão? Ah, o dia está muito calor? Não, o dia não está muito calor. A transferência de calor que está alta, né? Ou seja, energia térmica em trânsito é o calor. Ou seja, um dia que o sol, a temperatura está muito alta, está acontecendo muita transferência para a gente sente muito isso, a gente absorve muito esse calor. Então não é que o calor está alto, e sim a transferência de energia está alta, tá? Pensem bastante sobre isso aí. Bom, pessoal, nessa outra questão tinha uma tirinha, né? Então na tirinha, olha lá, um garoto chega para o outro e diz: então, veja, é o calor do sol que nos mantém aquecidos. Aí o outro diz: não é completamente. Aí, como não? Né? Como assim não é completamente? Porque ele falou a luva. Quer dizer, se eu não tivesse luva, né, não teria como aquecer. Os processos de propagação de calor. O calor se propaga de 3 formas. Condução, quando ele é conduzido de um material para outro. Convecção, quando o ar quente sobe, o ar frio desce e começa esse processo de convecção, que a gente chama. E por ondas eletromagnéticas, que é a irradiação. E ele fala aqui de 2 processos que estão acontecendo simultaneamente, né, um atrás do outro ali, né? Então a pergunta é, quais são, né? Primeiro, o calor que vem do sol, é um primeiro processo. O outro são as luvas que mantêm aquecida a mão.
Então, quais são esses dois? Então, a resposta correta seria: o calor do Sol vem por irradiação, né? Por isso que não tem matéria para conduzir, não tem ar do Sol até a Terra para fazer convecção. As ondas eletromagnéticas, as ondas solares, elas vêm por irradiação, elas vêm irradiadas, como se fossem ondas de rádio, né? E aquecem, então seria irradiação, né? E a segunda seria o processo de condução. No caso, a luva, ela protege. Seria o mesmo caso da primeira questão, em que as blusas de lã, né? A luva, ela impede ou dificulta a condução. Se ela dificulta a condução, o calor fica preso dentro da mão, né? Então, são esses dois processos que estão acontecendo aí. Agora, um pouquinho de cálculo, né? Nessa questão, ele fala o seguinte: uma peça de alumínio de 100 gramas, a temperatura de 20 graus, é aquecido até 50 graus. Então eu tenho uma peça de alumínio, 100 gramas, desculpa, tá de 100 gramas, o tamanho, a massa dela, né? Ela está a 20 graus e é aquecida até 50 graus. Então a pergunta é, sabendo que o calor específico do alumínio é 0,15, qual será a quantidade de calor necessária? Aí a gente usa essa expressão aqui, né? Lembra? Transferência de calor promove calor sensível. A quantidade de calor Q é a massa do material, o calor específico dele e a variação da temperatura. 100 gramas, o calor de alumínio, o calor específico do alumínio 0,15. E veja, ele vai ser aquecido de 20 para 50. 50 menos 20 dá 30. Né? Então ele aqueceu, a variação foi de 30 graus. 100 vezes 0,15 vezes 30 dá 450 calorias como quantidade de calor. Beleza? Na questão, mais uma questão aqui teórica, né? Uma caneca de alumínio de 100 gramas contém 100 gramas de água. Então eu tenho alumínio 100 gramas, 100 gramas de água dentro. Depois de receber algumas calorias, percebe-se que a caneca está mais quente. Põe um pouquinho no fogo e eu vejo que logo a caneca está quente, mas a água ainda não. Isso acontece porque, veja, vamos pegar um exemplo aqui, né? Vamos supor que os dois estão com a mesma quantidade de calor. O calor específico da água por volta de 1. Vamos supor que eu queira aquecer ela em 30 graus, de 20 para 50. Veja, 100 gramas, né? Calor específico da água 1, a variação da temperatura vai ser de 30 graus. Veja que 1 vezes 30 dá 30. Como a quantidade de calor vai ser a mesma, a massa dos dois é a mesma, a outra tem que dar igual. Só que para dar igual, veja, a caneca tem por exemplo, o alumínio ou um outro material, né? O calor específico menor. Para dar os mesmos 30 aqui, eu tenho muito mais aquecimento. Então veja aqui, se o calor específico é menor, a variação de temperatura é muito maior. E vice-versa. Então por que logo a caneca esquenta e a água não? Porque a caneca tem calor específico menor. Então para dar o mesmo resultado, a variação de temperatura é muito maior, né? Então o calor específico do alumínio é menor que o da água, por isso esquenta mais rápido. Tá? O material que tem menos calor específico aquece mais rápido. A água tem maior calor específico, esfria, aquece mais devagar. Tá? Tanto para aquecer quanto para resfriar. E por último, agora uma que tem bastante cálculo aqui. Muita gente errou essa aqui, né? Um recipiente de metal de 200 gramas, cujo calor é de calor específico é de 0,3 e está a uma temperatura de 20 graus. Então imagina que eu tenho um metal, 200 gramas de um metal, um recipiente, uma caneca. O calor específico dela é de 0,30, não sei qual material que é, e ele está a 20 graus, uma temperatura ambiente. Coloco nele um líquido, né? Um líquido, também 200 gramas de líquido, tá? Só que o líquido tem mais calor específico, 0,9, e também está mais quente, 40 graus. O que vai acontecer nesse caso? Eu vou ter
um aquecendo e um resfriando, e eles vão chegar em equilíbrio térmico. A pergunta é essa, né? Quem está mais frio? O recipiente de metal. Quem está mais quente? O líquido. O líquido vai esfriar e a caneca vai aquecer, e eles vão chegar, né? Só que cuidado, que eles não fazem isso igualmente, o que um diminui. A quantidade de calor, de energia, sim, um passa para o outro. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, já fiz aqui para vocês, eu tenho aqui, vamos primeiro pegar o recipiente. Quantidade de calor do recipiente, massa, calor específico, variação da temperatura. Eu tenho 200 gramas de metal, o calor específico de metal 0,3 ou 0,30, e veja, inicialmente a 20 graus e vai chegar numa temperatura final desconhecida, T. Final menos inicial, T menos 20. Multiplicando 200 vezes 0,30 dá 60. 60 que vai multiplicar essa variação aqui. Faço uma distributiva. 60 vezes T, 60 vezes menos 20, que dá 1.200. Então essa quantidade de calor é do recipiente. Muito bem. O líquido a mesma coisa, só que cuidado, o líquido estava numa outra temperatura e tem um outro calor específico. A massa é igual. Então faço a quantidade de calor do líquido. 200 gramas de líquido. O calor específico dele 0,9 ou 0,90, tanto faz. Ele estava inicialmente a 40 graus e chegou numa temperatura final igual a do outro, mas desconhecida, né? 200 vezes 0,90 dá 180. Faço a distributiva, 180T menos 7.200. Então veja, essa é a quantidade de calor do material, essa é a quantidade de calor do líquido, né? Agora é o seguinte, eles trocam de calor entre eles. O que um ganha, que no caso é o recipiente, o líquido perde. E eles se igualam. Então eu tenho que a quantidade de calor do recipiente mais a quantidade do líquido tem que dar zero. Né? Não é que é zero, é que um vai ser positivo porque ganhou, o outro vai ser negativo porque perdeu. Positivo e negativo, eles vão se empatar e vai dar zero. Então eu vou lá, coloco, olha aqui, ó, quantidade de calor do recipiente, 60 vezes T menos 1.200, e mais a quantidade de calor do líquido, 180T menos 7.200. Vou somar o que tem T, 60 com 180, 240T, e vou somar os dois negativos aqui, que são os números somente, né? Então, menos 1.200 menos 7.200 dá menos 8.400. Menos 8.400 passo para o outro lado, fica mais 8.400. 240 está multiplicando, passa dividindo. 8.400 dividido por 240, 35 graus Celsius, ok? Portanto, chego aqui na definição de 135 graus, beleza? Galera, espero que vocês estejam estudando, né? Agora no segundo bimestre a gente vai pegar um pouquinho mais, tem o Classroom para ajudar. Espero que a gente possa auxiliar de uma forma geral. Espero que logo possamos estar juntos também, tá bom? Abraço, saudade do segundão, hein?